Oi, gente, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série sobre a maleabilidade atualizada dos coletores. E esse aqui é o vídeo que a gente vai começar de fato a falar sobre a primeira categoria, que é a categoria dos coletores mais molinhos. Eles são o Melona Soft, o Free Cup da Allergo Shop, o Florit Original, o Florit Sport e o Easy Comfort. Eu tô colocando esses coletores nessa categoria porque eles são os coletores mais molinhos que a gente tem, mais maleáveis que a gente tem hoje aqui no mercado do Brasil. A diferença entre eles é muita? Não. Tirando o Florit Sport, que é realmente um pouco mais rígido do que os outros, eu não colocaria ele, os outros são basicamente iguais, eu não colocaria o Florit Sport ainda na categoria 2 da maleabilidade média, porque ele é consideravelmente mais molinho do que aqueles coletores. Então eu resolvi colocar ele aqui, mas vocês vão ver que ele realmente é um pouco mais rígido do que o Florit original. E ele tem maleabilidade parecida com, por exemplo, o Easy Comfort e o Free Cup. Esses coletores eles não estão em nenhuma ordem específica, porque eles todos têm maleabilidade similar. O mais molinho de todos, no entanto, é com certeza o Melona Soft. Então a gente vai ver que o Melona Soft ele é mais mole do que o Free Cup. Atualmente ele é mais mole do que o Florit. Nos vídeos que eu fiz na maleabilidade dos coletores no passado, eu colocava o Florit como sendo mais mole do que o Melona Soft. Porque o Florit que era vendido naquela época, e eu tenho ele aqui, era mais mole do que o Melona Soft. Para vocês verem a diferença de um Florit que era vendido lá em 2016 para o Florit que é vendido agora, a diferença é enorme. Então, esses dois são o mesmo coletor, mas essa é uma versão antiga que era extremamente mais mole. Foi uma das primeiras versões do Florit que foram lançadas. E esse aqui é o coletor atual, é o Florit que você vai comprar hoje, lá na loja, na farmácia, onde for. Então, ele é mais rígido, sim, hoje em dia, do que ele era no passado. E hoje em dia, ele é mais rígido que o Melona Soft. Da mesma forma, o Florit Sport com certeza também é mais rígido que o Melona Soft. E esse aqui é o Easy Comfort. Ele também é mais rígido que o Melona Soft. Então, apesar deles todos estarem nessa mesma categoria, o Melona Soft é o mais mole dessa categoria e o Florit Sport é o mais rígido dessa categoria. Então, a gente vai começar a comparar o Free Cup da Allergo Shop. Ele tem essa bordinha dupla e ele também é um coletor bem molinho. E a gente já comparou ele com o Melona Soft. A gente vai comparar ele com o Florit original. A gente vê que o Florit original atualmente é ligeiramente mais rígido do que o Free Cup. Da mesma forma, claro, o Florit Sport também vai ser mais rígido que ele. E aqui a gente vai ver o Easy Comfort, que também é um pouquinho mais rígido do que ele. Então aqui a gente vai pegar o Florit original, comparar ele com o Florit Sport. Como a gente pode ver, tem uma diferença também na maleabilidade. E a gente vai comparar o Florit original com o Easy Comfort. Nesse caso, o Easy Comfort é ligeiramente mais rígido que o Florit original. E agora a gente vai comparar o Easy Comfort com o Florit Sport.
Como vocês podem ver, o Easy Comfort tem uma maleabilidade similar a um Flirt Sport. Isso se dá a duas coisas principais. Quando a gente pega eles assim, por exemplo, se eu vou apertar o corpo deles, o corpo desse daqui, ele é bem mais arredondado do que desse. Então, essa parte aqui é bem menorzinha. Então, quando eu aperto eles assim, esse aqui dá a impressão de ser mais mole do que esse. Se você fizer assim, esse aqui dá a impressão de ser mais mole do que esse. No entanto, como vocês podem ver, na borda, a borda dele é mais grossinha do que a borda do Flirt. Todos os Flirts têm essa característica de borda fina. Já a borda do Easy Comfort, ela é mais grossinha e ela acaba fazendo ele chegar na mesma maleabilidade da borda fininha do Flirt Sport. Então, teoricamente, esses dois coletores têm maleabilidade similar, mas quando você pega assim no corpo, esse aqui tem um corpo mais molinho do que o corpo desse, mas eles têm formato muito diferente, como vocês podem ver. Então, fica difícil comparar um com o outro. Por que que eu sempre olho mais pela borda do coletor do que pelo corpo? Porque na prática, o que faz mais diferença na maleabilidade do coletor é a maleabilidade da borda. Porque é aonde vai vedar o canal, é aonde vai pegar o vácuo, é aonde vai segurar o coletor no seu corpo, na posição. Então, para mim, pelo menos, na minha experiência, a maleabilidade do corpo dos coletores não é tão importante para a performance dele do que a maleabilidade na borda. Então, por isso eu estou colocando esses dois coletores mais ou menos na mesma maleabilidade. Mas, ainda assim, vamos colocar o Flirt Sport na posição mais rígida, porque ele, teoricamente, é mais rígido. Apesar de, na minha experiência pessoal, esse daqui costuma pegar um pouco mais de vácuo do que o Flirt Sport, porque a borda é mais grossinha e porque os furos são menores. Os furos do Flirt são um pouco mais abertos, como vocês podem ver nesse aqui. Então, na prática, esse aqui acaba pegando um pouco menos de vácuo do que esse no meu corpo, mas eles são similares e pessoas diferentes podem ter uma experiência diferente da minha, sempre vamos levar isso em consideração. Então tá aí, gente, essa foi a primeira categoria dos coletores mais molinhos e vocês puderam ver a diferença de maleabilidade entre eles. A gente se vê no próximo vídeo da série. Até lá!